Fala galera, fala professorada, alunos e alunas e toda a comunidade escolar do estado do Paraná. Eu sou o professor Furtado e estou aqui para a gente ministrar mais uma aula do Resiste Paraná. Hoje galera, nós vamos falar sobre um projeto político do governo pago por professores e alunos. Eu estou falando exatamente do Aula Paraná, um projeto que não teria acontecido se não fôssemos nós professores e se não fôssemos os alunos financiar esse projeto, ou seja, fomos nós que compramos os celulares, os notebooks para poder dar a aula e foram vocês, alunos, que também adquiriram para poder receber as informações. O objetivo da aula de hoje é mostrar que para o governo Ratinho, mais importante que a aprendizagem do estudante foi o desejo de criar um portfólio político, utilizar a mídia local para criar uma narrativa de que tudo foi perfeito. Quando na realidade 2020 foi um ano letivo de caos, pressão, adoecimento, endividamento e de baixíssima aprendizagem, o que é um resultado extremamente ruim para o estado do Paraná. Claro que aí pode chegar alguém e falar assim, tá, mas o ensino remoto não foi uma consequência da pandemia? Sim, é verdade que a pandemia exigiu da gente novos comportamentos, né? Exigiu da sociedade o distanciamento social e impôs, de certa forma, o ensino remoto para a população. Mas é justamente aí que nós percebemos a necessidade de um Estado forte, bem organizado e conduzido por pessoas de bem, pessoas de fato humanizadas que trabalham para o bem do próximo e não para maquiar a realidade. O que vimos, infelizmente, foi um governo oportunista, exibicionista, que se aproveitou da situação para precarizar ainda mais a educação pública e surfar como um governo moderninho, um governo futurista. Um governo que sabe das dificuldades que os professores estão passando por conta dos sacrifícios que há alguns anos a gente já assumiu. Inclusive, senhor governador, o senhor comentou isso em campanha, falou que nós, funcionários públicos, já havíamos assumido uma grande carga e era hora da gente ser reconhecido por isso. Não foi o que o senhor fez. O senhor onerou ainda mais os professores e professoras e também os nossos alunos. Vamos ver o vídeo. Essa é uma pauta importante, né, e tem que ser tratada de uma maneira muito séria, correta, tanto por parte do governo do estado, por parte da Assembleia Legislativa e dos próprios representantes dos servidores, porque já houve um sacrifício muito grande dos servidores públicos nesses últimos 2-3 anos no Paraná. Como a gente viu aqui, em campanha, o senhor governador admite que nós já nos sacrificamos, mas mesmo assim, o governo onerou ainda mais os professores e professoras do estado do Paraná. Lamentável. Para ficar mais fácil de entender, vamos ao exemplo. É como se o estado do Paraná determinasse que a partir de hoje o transporte coletivo de ônibus fosse extinto. Ninguém mais poderia andar de ônibus. Indiferente aos muitos que seriam desassistidos, esse mesmo governo impusesse apenas o transporte aéreo. Ninguém mais anda de ônibus e todos passam a andar de avião. Galera, do nada, nós professores viramos pilotos de uma nave que poucos sabiam pilotar. Pior que isso, tivemos que comprar a nave e os equipamentos de segurança ou teríamos prejuízo no final do mês. O grande problema de toda essa estratégia do governo é justamente o resultado dela. Sabe quais alunos sentaram na janela durante essa viagem? Quais alunos viajaram de primeira classe? Os que felizmente sempre tiveram condição. Os demais ou viajaram de segunda a terceira classe ou nem embarcaram nesse voo. Mas eu sei também, galera, que houveram aqueles que não suportaram a pressão e pularam. Outros ainda nem voaram, mas mesmo assim chegaram ao destino. Não por eles, mas para agradar a vitrine do governador, para criar os números positivos que o governo tanto gosta de exibir nacionalmente. Para além das nossas dificuldades, os nossos alunos e alunas também tiveram muitos problemas durante esse ano de 2020. Foi extremamente constrangedor para muitos deles que não possuem equipamento, que não possuíam um ambiente adequado para essa aula,
que tiveram que comprar mesmo sem ter condições. O colégio doou os primeiros 10 aparelhos em setembro. Cristina, a diretora, conta que aproximadamente 60 alunos recebem as atividades em papel porque não acompanham o conteúdo transmitido pela internet. E a doação de celulares diminui as dificuldades de aprendizado durante a pandemia. É você sentir a empatia pelo outro, em pensar naquele aluno que está em casa, ele não tem contato com o professor, ele não tem contato com os colegas. E a partir do momento que ele recebe esse celular, ele entra nesse mundo. Ele está conectado com os outros alunos. Galera, além do professor ter que se preocupar com toda a produção de conteúdo, em ministrar as suas aulas, nós tivemos que se preocupar também nos porquês do aluno que não estava participando. Muitos alunos dependeram de doações de professores e de outras pessoas, porque o Estado abandonou a educação do Paraná. O Estado criou um sistema elitista, que era para quem tinha e para quem podia, indiferente aos que não tinham condições. E coube a nós, professores, novamente, estar sensíveis a essa realidade. A imprensa está falando, a imprensa relatou, não é uma fala minha. Os nossos alunos passaram por constrangimento. O governo do Estado do Paraná admitiu que muitos dos nossos alunos não possuem nem condições de alimentação e mesmo assim impôs a aquisição de tecnologia, submeteu alunos ao constrangimento de ter que aceitar doações de aparelhos sob pena de perder o ano. E aí fica a nossa pergunta, senhor governador, o que vale mais? Os números maquiados ou os paranaenses com saúde e com acesso a uma educação de qualidade e de fato inclusiva? Claro que a gente teve no segundo momento a flexibilização da regra. Quando o governo percebeu que daria errado, porque a grande maioria não tinha acesso, não tinha tecnologia suficiente para fazer a sua aula, o senhor governador, com o senhor secretário de Educação, flexibilizou, permitindo que os alunos fossem até a escola retirar as atividades impressas. Nesse momento, o governo do Estado provoca a aglomeração, exposição dos profissionais, pressão, assédio sobre os profissionais e sobre os alunos, mesmo em tempos tão difíceis. Onde está a sua sensibilidade, senhor governador? Galera, essa foi a segunda aula do Resiste Paraná, mostrando que a Aula Paraná do Governo do Estado foi financiada, foi bancada por nós, professores e professoras, e também pelos nossos alunos que tiveram que comprar aí os seus equipamentos, né? Uma vergonha para o nosso Estado e fica aprendizagem para a nossa categoria a não se submeter a certas coisas que o governo impõe a nós. Um grande abraço para vocês, até a nossa próxima aula, abraço do professor Furtado. Valeu!